Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês um produto que deverá beneficiar indivíduos do sexo masculino que venham a necessitar de algum tipo de exame clínico para diagnóstico de obstrução da uretra. Eu vou explicar direitinho o que é isso. O recenseamento brasileiro de 2010 mostrou que mais de 9 milhões de brasileiros são homens com idade acima de 60 anos. Destes, cerca de 50% são candidatos naturais a apresentarem sintomas causados por uma condição que se denomina hiperplasia benigna da próstata, ou seja, crescimento benigno da próstata. Benigno porque não é causado por um câncer ou algum tipo de tumor. Muito bem, isso significa 4,5 milhões de homens nessa condição. Para entender um pouco melhor, anatomicamente os rins produzem a urina escoa através dos ureteres para a bexiga. Quando um determinado nível de enchimento é atingido, é disparado o reflexo de micção. Disparado o reflexo, o chamado músculo detrusor da bexiga se contrai e, portanto, a urina é eliminada através da uretra. A próstata é uma glândula que se localiza próximo à saída da bexiga, envolvendo a uretra. Fala-se, portanto, em uretra prostática, assim como uretra peniana. Se a gente olhar um esqueminha simplificado, quando o músculo detrusor se contrai, no caso normal, é desenvolvida uma pressão dentro da bexiga e essa pressão estabelece o fluxo urinário. Na hiperplasia benigna da próstata, o crescimento da glândula comprime a uretra prostática, causando, portanto, a obstrução. Então está aqui a obstrução uretral da qual eu estava falando. Nesse caso, em resposta a isso, dado a redução de fluxo, o músculo detrusor se hipertrofia, aumenta de massa, aumenta a massa muscular e, portanto, desenvolve uma força maior. Desenvolvendo uma força maior, as pressões geradas na bexiga vão ser bastante elevadas. A pressão elevada certamente prejudica o escoamento da urina para a bexiga e, consequentemente, o funcionamento dos rins, mas, por outro lado, também a própria hipertrofia do músculo gradativamente tende a gerar degeneração dessa musculatura. Muito bem, nessa condição de obstrução, aparecem sintomas. E os sintomas são, por exemplo, dificuldade para urinar, dor a urinar e dentre vários outros sintomas. Quando aparece o sintoma, o indivíduo procura o médico. E ao procurar o médico, ele é encaminhado numa condição mais grave para o chamado exame urodinâmico, que é o exame convencional. Nesse exame, uma sonda assustadora, chamada sonda vesical, é introduzida via uretra peniana até a bexiga para medir exatamente a pressão vesical. E essa pressão é um parâmetro extremamente importante na decisão quanto à necessidade de ressecção prostática, que é a redução cirúrgica do volume ou da massa da próstata, portanto, decisão quanto à cirurgia da próstata. Uma outra sonda igualmente assustadora é introduzida para enchimento vesical e depois o conteúdo é esvaziado pelo paciente em um recipiente, eventualmente para avaliação também do fluxo urinário. Bom, quando eu entrei em contato com essa descrição, eu confesso que não consegui deixar de pensar em mim mesmo ou no pobre paciente na seguinte situação. O indivíduo instrumentado, conectado a equipamentos, sonda uretral, sonda vesical, o médico, a enfermeira, a torcida do Corinthians, que não veio aqui hoje, e nessa situação, o médico solicitando, por favor, urine normalmente. Uma situação que
não é nada confortável, né? A gente sabe que o ambiente hospitalar é mais discreto do que isso, melhor controlado, mas o exame é certamente um exame invasivo que gera um desconforto razoável, tem um custo elevado, demora e não é isento de problemas, né? Há um sério risco, por exemplo, de infecções. Há 2 pontos ainda para serem destacados nesse cenário, que eu diria o seguinte: 35% dos indivíduos que passam por esse exame, os felizardos, que não vão precisar de fazer uma cirurgia, tiveram que fazer o exame, né? Então, 35% daqueles que passaram pelo exame não precisam de cirurgia, não têm a pressão elevada. Além disso, eu não consigo imaginar algum ser mentalmente normal, né, fazendo esse exame sem ter nenhum sintoma, ou seja, preventivamente, né, espontaneamente indo ao médico para fazer isso. Muito bem, qual era a solução? Reunir uma equipe multidisciplinar de engenharia biomédica e pensar numa solução para isso. Essa equipe envolve várias unidades da universidade, centros e núcleos, pessoas da área de engenharia, estudantes, professores da área de medicina, da engenharia, elétrica, computação, e essa equipe, então, produziu o seguinte resultado. É um dispositivo extremamente simples, que basicamente é um tubo cônico e que tem em uma de suas extremidades um sensor de pressão colocado lateralmente. Essa primeira ideia foi trabalhada, desenvolvida para se transformar no que a gente chama de conector uretral. Então, essa parte cônica do conector é conectada na uretra peniana do paciente. O paciente urina através desse sistema, através do conector, e no determinado momento a pressão é medida lá no sensor de pressão. Muito bem, para fazer isso, a equipe desenvolveu toda a instrumentação, desenvolveu o software, desenvolveu as interfaces e produziu uma instrumentação para se poder utilizar o equipamento. Bom, a partir daí, fazer aquele mesmo exame pode se transformar nessa situação aqui. O conector é conectado na uretra peniana pelo próprio paciente, se ele quiser. E, a partir daí, o paciente urina através do conector e, durante a micção, o próprio paciente, calçando luvas, executa a seguinte manobra. Ele oclui rapidamente o conector 1 ou 2 vezes por 1 ou 2 segundos. Essa oclusão gera, como se pode ver, durante a oclusão, um aumento da pressão que tem tempo suficiente para estabilizar em um certo ponto. Aquela pressão estabilizada num certo valor é a pressão sem fluxo, durante o momento em que foi feita a oclusão. Essa pressão sem fluxo é a chamada pressão estática nesse sistema todo, ou seja, ela é igual em todos os pontos do sistema. Consequentemente, essa pressão é a pressão vesical. Bom, dessa forma, utilizando conceitos de circuitos elétricos, mecânica de fluidos, técnicas de fabricação, anatomia, fisiologia, computação, física básica, etc., a equipe conseguiu produzir um dispositivo usando uma ideia relativamente simples que possibilita medir a pressão vesical sem a necessidade de nenhuma daquelas sondas assustadoras, né? Essa é, portanto, a ideia que a gente gostaria que pudesse ser espalhada. Eu gosto de imaginar que essa ideia tenha um certo impacto social. Primeiro, porque torna possível triagens populacionais, passa a ser certamente possível a efetuar exames preventivos, né? E o diagnóstico da obstrução uretral causada por hiperplasia benigna da próstata passa a ser muito mais facilmente acessível pela população em geral. Muito obrigado.